Y bueno, ahora estamos con un invitado muy especial, Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la CIDH, y que ha estado acá en Bolivia luego de las masacres del anterior gobierno que su institución ha calificado como masacres. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio Causacho Uncoca, Paulo Abrao. Y antes de ir al tema técnico de los derechos humanos, quería preguntar cómo ha sido tu experiencia personal en Bolivia el año pasado. Usted estaba en Sacaba cuando la gente de esta región del trópico de Cochabamba estaban llorando por sus muertos. ¿Cómo era, cómo lo has pasado esos días de llanto acá en Bolivia? Bueno, esta visita que hemos realizado ano passado foi uma visita que permitiu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos identificar todo, a partir de um número de fuentes importantes, de testemunhos, de documentos que hemos revisado, de visitas que hemos realizado a distintas regiões do país, e que foi onde nós registramos e documentamos e identificamos o uso desproporcionado e excessivo das forças de segurança no país, e constatando a violação do direito à vida, direito à protesta. Também hemos identificado possíveis execuções extrajudiciais a partir de elementos que hemos recorrido nessas regiões onde passaram as duas massacres. Identificamos a situação das pessoas heridas, visitamos hospitais, visitamos os centros, as cárceres onde as pessoas estavam detenidas, verificamos que estas detenções eram detenções arbitrárias, e mais allá que isso também foi particularmente muito grave que hemos identificado as denúncias de uso de torturas, de malos tratos, de abusos em contra das pessoas detenidas e outras pessoas que haviam sido reprimidas em las calles porque estavam protestando em relação a lo que estava passando no país. Em seguida, a comissão também verificou que muitas investigações penais ou processos judiciais que se abriram em seguida em contra as pessoas manifestantes ou aqueles que não estavam favoráveis à situação política do país, ao manejo da situação política do país. Estas investigações penais foram abertas com explícita motivação política, e isso generou e disparou no país todo um processo de intento de criminalização e persecução a los opositores ao governo de facto que havia se instalado por meio de anos. E também foi de particular preocupação que durante estes momentos críticos de crise política e institucional, de violação à democracia do país, se utilizou e se difundiu um conjunto de discursos de ódio de parte de los funcionários estatais que assumiram o governo, incitando a violência e em contra as populações indígenas, tentando estigmatizar a todas as pessoas que haviam participado de las manifestações em contra as transições democráticas que o país vivia. E bem, dezenas de funcionários públicos renunciaram nesse instante. Nós fomos também documentando estas situações a partir de manejos de pressão social de gente mobilizada, não apenas por pressão da polícia, que assumiu a partir desse momento uma posição de repressão muito intensa, pero nos preocupou, identificamos e registramos e documentamos também a ação dos grupos civis armados, não? Aqueles grupos motorizados que estavam atacando, intimidando as pessoas nas calles, a sociedade, não? E muitas vezes algumas delas com ação que generava também lesão à integridade física das pessoas, à integridade personal.
más allá del control de las calles y del intento de restringir la libre circulación de las personas. Así que esa misión fue una misión que denunció internacionalmente estos actos racistas, discriminatorios, la retención, la humillación por motivos raciales que en contra de las mujeres de pollera, en contra de los derechos indígenas que fueron afectados incluso por la quema y la ofensa a la huipala, a la situación en contra de un conjunto de periodistas que también eran agredidos, medios de comunicación atacados. Entonces fue una situación particularmente muy dura de constatarse, de identificarse, de verificarse. El encuentro con los familiares en Sacaba y en Sencata fue algo muy sensible en el sentido de que encontrar, pasado un poco más de una semana de la masacre, encontrar los familiares y en situación de dolor, no era una situación fácil de manejar. Encontrar a las víctimas dentro de los hospitales con graves lesiones, sin perspectivas, sin tener garantias de que su derecho a la salud realmente sería preservado, de que tendrían condiciones de mantenerse en atención en los hospitales, no fue algo sencillo de administrarse, foi de uma alta carga emocional, pero também aí identificamos que havia um espírito de resistência muito forte por parte da comunidade local, de mobilizar-se em favor da búsqueda de justiça, de verdade e de reparação para todas as vítimas. A Comissão Interamericana concluiu por la existência de 2 massacres, com sérios indícios de execução extrajudicial, e essas conclusões se han generado a partir de numerosos testemunhos recebidos, de imagens que foram capturadas, de um conjunto de outras informações que nós recabamos como indícios imagens de uso de gases lacrimógenos de maneira indiscriminada, de também materiais que nós hemos recebido durante esta visita. E bem, pensando desde o direito internacional, a gravidade deste operativo, que foi um operativo realizado em articulação da polícia com as Forças Armadas e com apoio destes grupos parapoliciais, esses grupos motorizados, coordenados com eles, protegidos por aquele fatídico decreto 4078, era uma violação explícita a todos os estándares internacionais de direitos humanos, não? Razão por la qual a comissão, a partir de seu compromisso com as vítimas e tomando em conta as vítimas, nombrou estas situações como massacres. Muchas gracias, compañero Paulo Abrao. Gracias. Adelante, Catherine. Gracias, Oli. Muchas gracias, hermano Paulo. Un gusto verlo de nuevo. Yo creo que esas precisiones y el trabajo de la comisión en ese entonces fue tan importante en una época donde hubo un esfuerzo de invisibilización de las graves violaciones, de cubrir el papel del Estado, y hemos percibido eso hasta ahora, que en las redes sociales las imágenes, las declaraciones, las pruebas son borradas. Yo quisiera que explique su análisis sobre varias cosas más. Uno, y una de las cosas que ya tocó, que nos preocupa de sobremanera, es el papel de la Fiscalía en las investigaciones y en los cargos falsos, tanto como la falta de documentación forense, o sea, la tardanza en las autopsias, en la reconstrucción de los hechos, la desaparición de balas como pruebas, la negación del uso de la fuerza letal, que sigue siendo problemático y sigue haciendo eco
los representantes del Estado y lo que hicieron en su momento el gobierno de Trump, tanto como un padrón de amedrentamiento y ataques contra los contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Como experto internacional de derechos humanos, ¿cómo fueron esas dinámicas en su criterio durante el gobierno de Áñez? Bueno, efectivamente, nosotros identificamos que dentro do país estava instalando um ambiente de intimidação social que tentava generar pressões não apenas sobre a sociedade civil organizada que pretendia denunciar este conjunto de violações aos direitos humanos, bem como as próprias instituições estatais responsáveis, segundo a divisão de poderes da própria Constituição boliviana, em promover investigações em respeito a estas massacres e a esta generalizada situação de violação aos direitos humanos que vivia o país. Durante a visita, conversamos com a Fiscalia, conversamos com os jefes também de los operativos policiais, de las Fuerzas Armadas, com o comandante da polícia, e aí, durante estas entrevistas, nos quedava muito claro de que estavam sofrendo algum tipo de intimidação que les empurrava a não mover-se para promover uma devida identificação de los autores materiais e intelectuais dessas massacres. E esse tipo de pressão política funciona quando exatamente se instala dentro de los estados uma perspectiva de uma abordagem autoritária do uso do poder. Não? Quando a gente começa exatamente a deixar de defender incluso as próprias regras do Estado de Direito e começa a generar processos de histeria política, estigmatizando a oposição, estigmatizando as pessoas que pensam contrariamente à opinião do poder oficial. Estes processos agora são de alguma maneira clássicos, ou seja, a primeira resposta estatal, quando um organismo internacional de proteção dos direitos humanos chega para denunciar uma determinada situação, é uma resposta de negação de los hechos. E por medo de que sejam responsabilizados, por medo de que sejam identificadas suas próprias omissões durante estes processos. Pero estes processos de justiça eles se constroem progressivamente, não? E nesse momento, a grande tarefa é exatamente identificar os autores materiais e intelectuais, porque quando a primeira reação do governo foi exatamente negar estes hechos, dizer que não houve nenhuma massacre, que não houve uso de violência contra as comunidades, de que as comunidades se auto-atacaram, em tentar eximir a responsabilidade personal das Forças Armadas nesse processo, essa primeira reação de negação, nós, então, exatamente a partir desta posição, nós, então, oferecemos a criação do Grupo Internacional de Expertos Independentes, o GIEI, para que, então, já que eles entendiam que havia conjunto da sociedade denunciando estas situações, havia a comissão que havia documentado, registrado e confirmado estas situações. E outro lado, estavam as autoridades estatais falando de que estes hechos não haviam passado, então, quizá pudiéramos constituir uma comissão internacional independente que pudiera fazer uma revisão de todos esses hechos e efetivamente promover uma investigação em plano de colaboração com as autoridades nacionais. E o governo, a priori, então, o aceitou, nós instalamos o GIEI, pero acto seguinte, eles começaram a generar conjunto de obstáculos para a implementação do GIEI. Quizá porque creiam que seria algo apenas retórico e não entendiam bem o que significava essa responsabilidade de firmar acordo para instalar grupo de investigação internacional, pero efetivamente passamos aí alguns meses tentando instalar o GIEI e o governo de Áñez e suas autoridades
de manera permanente, generando obstáculos de toda suerte para impedir a instalação do rei, ou quizá porque houve algum cambio de posição interna depois que firmaram o compromisso com a Comissão Interamericana. Pero, bueno, quando passam as eleições e em seguida assume o novo governo, efectivamente se envia mensagem de compromisso para a instalação do grupo, e eu tenho muito alta expectativa de que o rei poderá ter a oportunidade de avançar nestas investigações. Creio que também a própria postura de algumas instituições nacionais han cambiado no sentido de por lo menos retoricamente, e espero que na prática também, de oferecer colaboração com as investigações do RIEI, e este informe será muito importante para a história de Bolívia, não? Porque ao final se trata de generar hoje as principais garantias e fortalezas para evitar a repetição destes hechos no futuro, não? Para evitar a impunidade, porque nós sabemos que a impunidade de hoje genera as injustiças do futuro. Então, e mais que isso também, acercar-se ao Estado boliviano de los compromissos com o direito internacional e com a proteção internacional dos direitos humanos, o que só vai generar, obviamente, uma contribuição muito positiva para o fortalecimento da própria democracia boliviana. Então, nesse momento, creio que todos nós deveríamos estar em uma posição de apoio ao funcionamento e às labores do RIEI, para que eles possam avançar nessas investigações, e é dever de todas as autoridades colaborarem. É dever de todos eles, e nesse momento, se no passado recente sofriam algum tipo de pressão para não colaborar, ou sofriam algum tipo de pressão para omitir-se, que agora todavía há tempo para superar estas situações e expressar um compromisso real com as vítimas. Não se tratam de pessoas que estão esperando a oportunidade de volver a confiar nas instituições nacionais. De alguma maneira, o que está em jogo também é essa possibilidade de que as comunidades de Sacaba, de Sencata, as vítimas e os familiares possam volver a crer que as instituições do Estado estarão dirigidas efectivamente à proteção da gente e das pessoas, e não à proteção da impunidade de aqueles que foram responsáveis por estas graves violações aos direitos humanos que passaram no ano passado. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Paulo Abreu, quien ha sido ex secretario ejecutivo de la CIDH y que ha sido parte del reclamo por justicia acá en Bolivia por las graves violaciones a los derechos humanos que hemos sufrido el año pasado. Muchísimas gracias, hermano Paulo Abreu. Tal vez un último saludo, un despido para la gente acá en Bolivia que sigue buscando justicia y tal vez no pueden entender por qué hasta ahora no se ha logrado todo en ese ámbito. Adelante, compañero Paulo Abreu. Bueno, quiero dejarles un mensaje de que el caso de Bolivia, él asume una responsabilidad y una dimensión mucho más allá que de una dimensión nacional. Se trata de um caso que hoje deve ser objeto de atenção de toda a comunidade internacional, porque nossa região de nossa América Latina já ha passado em várias oportunidades por situações de golpes, por situações ditatoriais, e nós, como comunidade latino-americana, hemos criado um conjunto de fortalezas para responder a estas situações. Em Bolívia, é um exemplo deste modelo mais recente de golpes que se instalam na região, e a comunidade internacional tem que lutar por uma resposta muito forte para que isso não contamine o restante da região. Então, dizer-lhes à comunidade que sigam adelante com seu espírito de luta e resistência, porque é fundamental
que ustedes puedan lograr victoria nesse processo de lucha contra a impunidade, porque isso servirá como exemplo para a lucha de toda a sociedade civil de toda nuestra Latinoamérica. Perfecto, muchísimas gracias. Palabras de Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la CIDH. Muchas gracias por estar con nosotros en la radio Causacho en Coca. Ya vamos concluyendo este programa en esta edición especial. Antes de ello, despedimos a nuestra compañera de trabajo, Catherine Ledebour, que siempre, conduce este programa junto a nosotros. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, hermano Oli. Gracias, Paulo. Y un saludo de solidaridad y muy calurosa por los integrantes de las 6 federaciones y las familias afectadas por las masacres de Guayani y Sencata. Un abrazo. Hasta este momento hemos presentado Contexto Internacional. Contexto Internacional. Programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Contexto Internacional. Contexto Internacional.